Começamos o programa de hoje, primeiro dando boa tarde a todos os meus amigos e aqueles que me acompanham no programa Ana Maria Hatz em Família, batendo um papo com o nosso juiz eleitoral, Dr. Marcelo Machado, que vai presidir uma das zonas eleitorais de Petrópolis, para ele nos dizer tudo o que deve acontecer nessa nova eleição, neste período de pandemia, que mudou as datas, mudou os prazos, mudou os hábitos e a forma de fazer. Mas só que a votação, a forma de votar, será a mesma, na maquininha, cada um escolhendo seus candidatos, com liberdade e absoluta isenção. Então, nós vamos bater esse papo com o doutor Marcelo, que vai nos explicar uma série de coisas e tirar muitas dúvidas que a gente possa ter, principalmente agora, neste novo normal que a gente está vivendo. Doutor Marcelo, muito prazer em tê-lo aqui para essa conversa esclarecedora, muito demais, eu pretendo, para todos os eleitores, mesários e todos aqueles que pretendem exercer o seu direito e o seu dever de votar agora nas próximas eleições. Então, é uma conversa muito elucidatória contigo, porque você é um dos juízes das duas juntas que nós vamos, das duas zonas que nós vamos ter, né? Então, deixa a palavra contigo. Quantas zonas nós vamos ter em Petrópolis? Olha, primeiro o prazer estar aqui e vamos tentar esclarecer, prestar informação à população, que é ótimo isso, né? Petrópolis temos duas zonas eleitorais. Eram 5, foram reduzidas para 2. Temos a 29, a 29ª Zona Eleitoral, que é a que eu titularizo, eu sou juiz da 29ª Eleitoral, e temos a 65ª, a 65 Zona Eleitoral. Que é lá no distrito, né? Isso, mas não é bem no distrito, agora a divisão é um pouco diferente. A minha zona eleitoral, ela pega do Quissamã, indo para o da Serra Quitandinha. A zona eleitoral, a 65, ela pega do Itamaraty e vai até a Posse. Tá. Então, essas duas zonas eleitorais juntas, elas têm hoje aptos à votação 240 mil eleitores. As duas juntas, aptos à votação, em números redondos, né? A minha zona eleitoral, que é a 29ª, a gente tem 139 mil eleitores, e a 65ª, que é a zona do Dr. Afonso Botelho, que é o juiz titular do Dr. Afonso Botelho, ele tem cerca de 101 mil eleitores. Cada zona tem uma distribuição de atribuições aqui na cidade. Por exemplo, a minha zona, a 29ª, eu estou com o registro das candidaturas, eu estou com as representações, com as ações eleitorais, as impugnações, eu estou com o polo administrativo, eu estou com a totalização da eleição. O doutor Afonso, ele tem, entre as principais atribuições, ele tem a propaganda eleitoral, que é a 65, que determina as regras da propaganda eleitoral, e a prestação de contas de campanha. São essas atribuições que nós temos aqui nas zonas eleitorais. A gente tem uma expectativa assim, muito boa com essa eleição, apesar dela ser um pouco diferente, porque ela vai ser feita no meio de uma pandemia, né? É uma coisa inusitada para a gente, né? Mas a expectativa é boa porque nós temos, assim, servidores da melhor qualidade. Servidores, a Justiça Eleitoral está muito bem servida, dos seus quadros são quadros de excelência, todos eles. Petrópolis, então, é excelência pura, é um dos melhores quadros que temos no estado do Rio de Janeiro. E, além disso, nós contamos também, e isso é muito importante para nós, com os nossos mesários, né? Historicamente já estão escolhidos? Já estão em vias de escolher, já estamos fazendo intimações através dos meios eletrônicos, porque não há contato pessoal, então, são e-mails, telefones, WhatsApp, mas nós precisamos de mais gente. Mas são pessoas assim que, historicamente, eles são jovens, na sua grande maioria, entusiastas, eles chegam até a nos sensibilizar, porque eles têm uma alegria, um frescor da juventude, um idealismo,
É uma coisa muito bacana isso, é muito bacana isso. E a gente percebe muito no dia da eleição, porque eu rodo as sessões eleitorais todas, tenho contato com eles, é muito legal isso. Aliás, eu vou aproveitar a ter a oportunidade, porque as universidades, se não me engano, na nossa UCP aqui, tem um convênio onde os jovens que queiram participar das eleições como mesário voluntário, eles podem se inscrever e são bonificados nas universidades com uma atividade extracurricular, que conta lá para o currículo dele, para as horas que eles têm que cumprir na universidade. Seria muito bom. Isso é interessante. Se eles pudessem. É só entrar no site do TRE, tem uma abazinha lá, atendimento online, mesário voluntário, e se cadastra e ele vai ter esse benefício lá na faculdade, além de participar do processo eleitoral, né? Que é sensacional, é muito, muito bom, né? Outra curiosidade que nós temos aqui na eleição é que dos 240, eu tenho até uns dados anotados aqui, dos 240 mil eleitores, 128 mil, mais da metade, são de mulheres. As mulheres dominam... A maioria. São graças a maioria. A Deus. São a maioria, as mulheres são a maioria. Agora, nós temos, por outro lado, aqueles votos facultativos, né, que são os meninos entre 17 e 18 anos, que não são obrigados, mas tiraram o título de eleitor. Tem os idosos acima de 70 anos, que eles também não são mais obrigados, mas querem votar. Nós temos aí em cerca de aproximadamente 30 mil eleitores nessa situação, que podem ou não votar, não estão obrigados a votar, mas podem votar. Tá. E eu acho que vão votar, né? Porque a participação do processo eleitoral, ela é sempre assim, muito... eu acho a eleição uma festa cívica, né? Uma eleição é um momento que você participa ativamente da vida do país, na vida da sua cidade, da sua comunidade, enfim. Temos também aqui, como curiosidade aqui, são 74 mil eleitores desses 240 mil, isso é uma curiosidade, assim, eu considero triste, que não tem ensino fundamental completo. São 74 mil eleitores que não têm ensino fundamental completo, que é uma pena, né? É uma pena. Mas é isso, estamos assim... Mas ainda bem que agora com a máquina é muito mais fácil para esses que têm dificuldade de escrita e de leitura. Com certeza. A máquina melhorou muito, né? Com certeza. A eleição, o nosso Tribunal Superior Eleitoral está muito preocupado em trazer uma eleição assim com qualidade sanitária, né? Por causa da pandemia. Ontem mesmo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, lançou uma cartilha, uma norma de conduta para o dia do pleito, né? E, então, eu li rapidamente, que foi lançada hoje de manhã, eu li rapidamente, mas tem a obrigatoriedade de comparecer às sessões eleitorais para votar com máscara, o distanciamento, vai ter higienização, álcool à disposição das pessoas, os nossos colaboradores, que são os mesários, os outros colaboradores que trabalham na eleição, terão equipamento de segurança disponibilizado pelo TRE. Enfim, a eleição está tudo caminhando para ser uma boa eleição. Você falou no número de eleitores aptos a votar. E as abstenções? Vocês estão contando com muita abstenção nessa eleição? Porque olha, com esse negócio de pandemia, isolamento... É difícil a gente ter um número desse. Eu realmente não tenho um número desse. Seria um mero achismo, um puro chutômetro, mas eu não sei ao certo. A pandemia está arrefecendo, pelo menos é o que a gente tem escutado nesse pool está arrefecendo. Pode ser que lá a eleição, agora são as datas, né, que avançou um pouquinho. Dia 15 de novembro, primeiro turno, se tiver segundo, vai para o dia 25 de novembro. Pode ser que até lá já esteja melhor e a população venha às ruas, compareça às sessões eleitorais para o voto, né? Entusiasme mais para votar, né? Com certeza. Agora, uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, as pessoas que estão nesse grupo de risco, por exemplo, eles poderiam votar noutra sessão que não fosse a deles, para não ter que se deslocar tanto? Não, infelizmente não. Eles têm que votar na sessão onde eles estão inscritos. Infelizmente é isso. Mas, olha, o presidente do tribunal, nesse procedimento que ele anunciou ontem,
ele determinou que se amplie o horário de votação, a votação vai começar às 7 da manhã e vai até às 17 horas, para evitar aglomeração, e determinou um horário de votação preferencial para as pessoas de risco, os acima de 60 anos, vai ser de 7 da manhã às 10 da manhã. Não que isso impeça outras pessoas de votar, mas vai ter uma fila preferencial para essas pessoas de risco. Né? É o que se está se fazendo, né? Para tentar amenizar essa situação diferente que nós estamos vivendo. Né? Agora, em relação a essa questão da propaganda e do que pode e o que não pode para os candidatos, porque antes a gente sabia assim, tinha santinho, tinha placa, tinha o que mais? Tinha aquele negocinho, um folderzinho, um papelzinho, né? Agora, como é que é? Tudo pela rede social, a maioria da eleição, o que pode e o que não pode? Olha só, em relação à propaganda eleitoral, eu vou me abster de falar alguma coisa, porque nós temos o nosso juiz Afonso Botelho, que ele que está tratando esse assunto, ele que dá as determinações, enfim, seria até uma boa pauta para o programa, trazer o Afonso aí no programa para ele falar da propaganda eleitoral, que é muito importante a propaganda eleitoral. Mas ele não vem, ele não é igual você, não. Ele não vem, se você o convencesse de vir, eu achava muito bom, muito interessante. Eu vou tentar. Tenta fazer, porque eu acho que é muito elucidatório isso, não é? Né? Não, com certeza, então, essa pauta fica com ele. Então, os candidatos que nós teremos, para a majoritária, nós teremos 14 candidatos, né? Para vereadores... Oficialmente não sabemos. Não sabemos, mas eu sei, que já está pintando por aí que vão ser 14. Oficialmente só depois do dia 26 é que nós saberemos quem serão os candidatos, porque os partidos agora estão na fase... As convenções já foram todas feitas. Não, ainda não foram feitos. Começou no dia 31, vai até o dia 16 de setembro. Só tem uma que foi feita que eu posso garantir, que é do Partido Novo. O Partido Novo, eu tive a informação hoje que ele já digitalizou a ata da convenção dele no sistema do tribunal, que se chama Candex, e não vem com candidato a prefeito. Não tem candidato. Vem só com 7 a prefeito. Vem com 7 candidatos, segundo a ata, vem com 7 candidatos ao cargo de vereador do município. Mas isso está na ata. Não houve o pedido de registro, eles têm prazo ainda, o prazo deles ainda vem só no dia 26, 26 de setembro, que vence o prazo deles. Quer dizer, até então, o eles dia nós não ainda temos... Pode haver modificação. Pode haver modificação. Pode. Quer dizer, não é nem modificação, é porque não houve nem pedido de registro ainda. Entendi. Então, a ata que está lá. Tá. Agora, por exemplo... Mas é assim, olha, nós temos aqui no município 28 partidos com diretórios locais aqui, 28 partidos. Então, em tese, esses 28 partidos poderiam lançar até 23 vereadores, cada partido. Pode lançar. Então, isso daria perto de 644, se não me engano, número de candidatos a vereador em Petrópolis. Os prefeitos nós não sabemos ainda quantos serão, porque pode a coligação. A proporcional não tem coligação esse ano. Só a majoritária, só os municípios, só o candidato a prefeito. Pois é, então a gente desconfia pelo movimento político aí da cidade, o que aparece na imprensa, etc., que nós teremos em termos de 14 candidatos a prefeito. Não tantos quantos os partidos. Muitos partidos farão coligação, né? Para apoiar os candidatos de outros partidos. Agora, vereadores, cada um tem que estar no seu próprio partido. Não existe mais a possibilidade de coligação, não é isso? Não, próprio partido. Então, mas as nominatas precisam estar completas ou não? O que seriam as nominatas?
As nominatas seria a lista dos candidatos dos partidos. Eles teriam... Não. Não, tanto é que completar com os 23, não. Isso, tanto é que o Partido Novo vem só com 7 candidatos a vereador. Eles não precisam, eles podem até 23. Sim. Vai ter partido, provavelmente, que vai vir com 23 candidatos, mas não pode mais do que isso. Até 23 candidatos. Entendi. E o coeficiente eleitoral ainda não se sabe qual vai ser? Não, porque o coeficiente eleitoral só depois da votação. Porque o coeficiente eleitoral é assim... Eu vou tentar explicar que é meio complexo, é meio confuso. Mas só para dar uma ideia. Ok. Vamos assim, você pega o número de votos válidos do pleito todo, número de votos válidos, e esses votos válidos expurga os nulos e os brancos, que não contam, são expurgados, pega esse número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras que estão em disputas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se nós tivermos na nossa eleição aqui 150 mil votos válidos para proporcional, como nós temos 15 cadeiras em disputa, seriam 10 mil votos o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral. Aí depois nós iremos para o coeficiente do partido, que esse é meio complicado mesmo. Pega-se o número de votos válidos que o partido teve, que é o voto tanto no candidato quanto o voto na legenda, pega esse número de votos válidos, divide pelo coeficiente eleitoral. Então, nós já temos 10 mil coeficiente eleitoral nesse exemplo. Se um partido, por exemplo, tiver 30 mil votos, ele tem direito a 3 cadeiras. Mas o vereador, ele tem que ter... ele tem que cumprir o mínimo de votação. Ele tem que ter pelo menos 10% ou mais do coeficiente eleitoral para ser eleito. Nesse exemplo que nós demos, o vereador tem que ter pelo menos 1.000 votos. Senão não vai conseguir ser eleito. Pode ser eleito depois numa sobra de média, que é um troço muito, muito complicado isso. Mas eu acho que vai chegar uns 700, 800 votos aí, vai dar para alguns aí. Talvez. Porque, olha só, se o partido... pode ser que não tenha... Pode ser que não se chegue a 15 candidatos que tenham 1.000 votos. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas isso tudo está num sistema de computador, que são os algoritmos, que a gente encarta os dados lá, o computador aperta no botão e pá! Ele faz tudo. Ele faz tudo no momento. Né? Faz tudo na hora. Tá. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver mais o que eu tinha aí para perguntar. Bom, a propaganda, você não quer falar nada da propaganda, eu queria muito falar da propaganda. E a questão das cotas partidárias. Você falou que a maioria dos eleitores são mulheres, mas a maioria das candidatas ainda não são, infelizmente. Deveria ser paritário, mas não é. Então, nós temos 70% para um gênero e 30% para o outro. Não necessariamente. Mas não necessariamente. O que a lei fala é que você tem que respeitar o mínimo e o máximo de cada gênero. Por exemplo, eu posso ter 70% de mulheres e 30% de homens. A lei permite isso. Claro, mas seria ótimo. Claro, ótimo. Mas isso essa verificação dos laranjas... hipótese, né? Essa verificação dos laranjas, se é que elas vão existir... A gente não vai, num primeiro momento, eu não vou conseguir. Nós da Justiça Eleitoral não conseguiremos apurar. Através de uma denúncia, de provas robustas. E é uma coisa assim complicada, porque se vier uma fraude nisso, as consequências podem ser terríveis, que as consequências que ele pega o partido inteiro. Pega todos os candidatos do partido. Assim já decidiu o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Isso então, muito bom, né? Para ver se pelo menos... Com certeza. Isso dá um limite nessa questão, né? Mas o respeito às cotas de gênero, elas são condição, inclusive, do registro do partido. O partido tem que mandar com as cotas. Isso é verificado na hora do registro. E agora, o fundo eleitoral também entra nessa cota, né? Quer dizer... eu acho que sim. Eu não tenho certeza, eu acho que sim. É para entrar, né? Deveria, pelo menos. Deveria, né? Porque as mulheres são sempre prejudicadas nesse sentido, né?
porque o dinheiro não chega nunca na mão delas. Aí que é o problema. Mas olha, isso vai mudar, porque vocês são maioria, as mulheres são maioria. Mas as mulheres ainda não têm coragem para encarar o mundo do poder, que é o mundo masculino. Esse é um problema muito sério, né? E as cotas raciais vão vigorar dentro dos partidos? Não? Não. Para a eleição não tem cota racial. Não foi contemplada a cota racial para essa eleição. Para essa eleição de 2020 não tem cota racial. Não vai ter, não. Menos uma coisinha para a gente caminhar, né? É verdade. Deixa eu perguntar mais alguma coisa. O que é permitido aos candidatos na internet? Ah, meu Deus do céu, isso é propaganda, né? Você não vai responder? Olha só, a propaganda eleitoral começa no próximo dia 27 de setembro. A princípio, a divulgação, o pedido de voto, dia 27 de setembro, pedido de voto, isso na internet, né? O pedido de voto, a explanação do número do candidato, a proposta dele, isso tudo é permitido. Fazer a sua livezinha, isso tudo é permitido. O que não se pode até o dia 27 ou o tempo todo? Não. A partir de. Até o 27 está proibido. Isso está proibido. O que não pode o que não pode normal, para o dia a dia, é a grosseria, é o achincalhe, é a calúnia, é a difamação, é a fake news, isso é que não pode, isso é que será, de certa forma, coibido. Se chegar à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral tomará providências, com certeza. Então, mas volto a dizer, propaganda, doutor Afonso. Mas isso é uma boa forma de você não responder a nada, aí o doutor Afonso não vai querer vir. E nós temos que falar isso, porque isso é muito importante, essa questão da propaganda, né? Com certeza, com certeza. Essa coisa das redes sociais está criando um desassossego e uma insegurança do que pode e o que não pode, né? É muito complicado isso. É verdade. Mas, olha, a propaganda eleitoral está, isso eu posso afirmar, está proibida até dia 26 de setembro. Ela só está liberada no dia 27 de setembro. E, por exemplo, no caso de você fazer uma denúncia em relação a uma infração sobre a propaganda, qualquer tipo de propaganda, em eletrônica ou mesmo propaganda em carro, pode... Pode. Coisa de carro, pode. Duas situações. Se for a propaganda eletrônica, faz uma representação ao juiz da 29ª Zona Eleitoral. Se houver propaganda fora dos meios das redes sociais, é ao juiz da 65 ZE. 65, doutora. Quer dizer que as eletrônicas são na sua zona. Sim, mas só com as representações. Eu não tenho poder de polícia, só com representação. Entendi. Só se houver o Ministério Público representar ou algum eleitor, ou alguma pessoa representar, indicando fatos ou coisas, fatos ou atos de um pretenso candidato que esteja em desacordo com a legislação eleitoral. Atualmente não se pode fazer propaganda. O que se é permitido isso em rede social, é anunciar que a pessoa é candidato ao cargo, anunciar que ela tem um programa assim assado, mas ela não pode pedir voto explícito, não há pedido explícito de voto, isso é vedado, isso não pode. Mas o dia de informação... Depois do dia 27 pode pedir explicitamente na rede social. Explicitamente. Na rede social, explicitamente, exatamente. Explicitamente. Isso aí. E que coisa, meu Deus do céu. Isso é uma mudança extraordinária, né? Porque... É uma seara que a gente está tateando, né? Porque é a primeira, né? É a primeira, né? É a primeira, a gente não sabe o que pode e o que não pode, né? Por exemplo. Mas eu confio muito na nossa cidade, sabe? Eu acho que a nossa cidade, apesar de um ou outro aí que se exalta mais e tal, eu confio muito na nossa cidade. Eu acho que Petrópolis, nós petropolitanos somos ordeiros, somos cumpridores de regra. Eu acredito muito na nossa cidade. Eu acho que você confia no bom senso dos eleitores e no bom senso dos candidatos, é isso? Com certeza, porque olha, o que eu tiro, por exemplo, uma postagem
ilegal, uma postagem grosseira, uma postagem agressiva, eu acho que desqualifica mais quem a produz. Com certeza. Quem a produz, exatamente. Eu, como eleitor, veria assim. Eu acho que a maioria dos eleitores verão assim. Eu acho. Esse é um sentimento que eu tenho. Entendi. Por exemplo, em relação ao prefeito, o que o prefeito pode fazer e o prefeito não pode fazer, ele sendo candidato à reeleição? Na rede social? Não, o prefeito ainda não pode. Ainda não pode fazer nada em rede social. A partir do dia 27 pode. Eu sei, a partir do dia 27. Ele pode pedir voto na rede social? Pode, ué. Ele tem que informar a população. Eu sou candidato. Eu sou candidato e eu posso pedir o seu voto? Claro, quero o seu voto. No pleito de tal, eu sou candidato à reeleição. Isso não será caracterizado como uso de máquina administrativa, não? Não, uso de máquina é outra coisa. Não, aí é outra coisa. Uso de máquina é outra coisa. Por exemplo, as contratações quando está vedado, isso está proibido. Isso, claro, isso sempre estará, né? Eu estou falando em questão de rede social, de eletrônica, de internet. O que, por exemplo, ele pode aparecer numa inauguração ou não? Olha, depois depende. que ele for candidato? Mas depende. Eu acho que não. Depois candidato não, porque aí pode caracterizar o uso da máquina, é verdade. Mas isso, olha só, é difícil falar, porque eu sou o juiz que julga isso. Depende do caso a caso. Eu vou ter que examinar e eu não quero adiantar nenhuma decisão, entendeu? Eu não posso. Eu não quero e não posso adiantar nenhuma decisão. Tá bom. Opa. Saiu do ar? Tá não. Eu vou te eximir deste incômodo. Né? Porque acaba o peso de uma palavra de um juiz eleitoral, é difícil. É melhor ver o caso concreto. O caso concreto a gente estuda e analisa. Então, quanto mais cautela, melhor, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Não, claro que não, claro que não. A justiça eleitoral é tranquila. A justiça eleitoral não é perseguidora, ela é tranquila, é uma justiça tranquila. É uma justiça que confia nos eleitores, confia nos seus candidatos. É tranquilo. A gente só atua quando nos chega coisas assim graves que não chegam denúncias. Aí nós somos obrigados a atuar, mas nós somos tranquilos. Deixa eu fazer umas outras perguntinhas. Eleição, Ana Maria, eleição é uma festa cívica. Eleição verdade. É festa. Devia ser uma coisa de alegria, muita alegria e não de obrigação, né? Agora, por exemplo, se houver um segundo turno, vou perguntar para você esclarecer. Há possibilidade de mudança de candidato a vice ou, por exemplo, a contagem de um partido para o candidato de outro partido de voto? Não. Não. Nas coligações para majoritária, você não conta os votos dos outros partidos para efeito de eleição, para efeito do candidato ser o vitorioso. E a substituição ela só pode ser feita até 20 dias antes do pleito. Se não me engano, é dia 20 de outubro, até dia 20 de outubro, pode haver a substituição espontânea. Depois, não, só por falecimento. E mesmo assim, com prazo de 10 dias após a data do falecimento, o candidato, ou o partido, tem que requerer a substituição do candidato. Mas o vice não pode. Quer dizer, para o segundo turno também não pode mudar? Não pode mudar, só em caso de falecimento. Só em caso de falecimento. Falecimento. Perfeito. Então, eu acho que nós falamos de tudo que você pode responder, né? Me desculpa, mas caso concreto eu não devo falar, a propaganda eleitoral é de um colega, eu acho que ele que tinha que falar. Tá certo. Você vê se convence seu colega a vir aqui me dar uma colher de chá. Eu vou falar com ele, eu vou te prometo. Eu te agradeço muito essa boa vontade de, como juiz eleitoral, vir aqui dar essa entrevista, porque isso é muito bom. Isso faz com que o eleitor se sinta reforçado, se sinta amparado
e veja no juiz uma pessoa como ele, que está disposto a entender, a conversar, né? a ver mais ou menos as coisas de uma forma mais amigável e não tão coercitiva, vamos dizer assim, né? Não, exatamente, isso. Eu confesso que eu não gosto de dar entrevista, eu não gosto de falar em público, eu sou meio acanhado nessas coisas, gaguejo, mas eu acho que é um dever, né? Não faz nada disso, você é super simpático e foi muito bem. E eu te agradeço muito, Obrigado. Porque eu sei que não foi fácil você se dispor a fazer isso. Eu te agradeço muito essa deferência que você teve, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E eu reconheço que para os eleitores isso vai ser muito bom. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Desejo um pleito tranquilo, com você dormindo tranquilo, sem nenhum embate, sem nenhuma provocação. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, um abraço. Obrigado. O Leandro Siqueira, agora, que é engenheiro agrônomo e que montou lá no Taquaril um negócio, uma empresa de processamento de frutas, legumes e verduras, vai bater um papo com a gente para nos explicar como é que é esse processo realmente de alimentos que são higienizados, cortados, lavados, processados, embalados, antes de chegar na casa do consumidor. Lá no Rio já é usual isso, mas aqui em Petrópolis ainda é muito iniciante esse trabalho. Então, eu achei muito interessante a gente fazer essa entrevista com o Leandro para ele explicar exatamente no que consiste essa produção dele. Então, Leandro, boa tarde. É um prazer ter você aqui hoje, para você nos explicar, inclusive, o que são alimentos processados, de que eles consistem. São alimentos que você... Bom, eu vou deixar você explicar. Fala aí, Leandro. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Os alimentos processados, higienizados e processados, na verdade, ele facilita uma etapa na hora da pessoa se alimentar. O que a empresa ela vem a resolver? Qual problema ela resolve? A pessoa ela já recebe na sua casa a alface, a couve, a chicória, vários produtos já pronto para você já utilizar na tua receita. Ele já vai estar cortado em vários cortes diferentes, higienizado, então a pessoa só vai ter que abrir o pacotinho e começar a utilizar nas receitas que ela vai consumir no dia a dia. Quer dizer, você não precisa lavar, não precisa, vamos dizer, catar, se for um caso de ter que catar alguma coisa, não precisa nada disso, já está tudo pronto. Vem no pacotinho, pronto, cortado, como você precisa para botar na panela ou fazer uma salada, é isso? Isso. Quando a gente recebe o produto da lavoura, a primeira fase que a gente tem é selecionar todos os produtos, os melhores produtos, e descartar todas as partes ruins do produto. Depois, a gente tem uma fase que é a higienização. A gente higieniza todos os produtos, todos os alimentos, e é feito o corte. Aí, alguns cortes sauté, tem alguns cortes fatiados, alguns cortes em cubos. Depende do produto e do pedido. E depois, uma outra fase de higienização e o embalamento. Cada produto, lógico, respeitando seu fluxo de entrada e de higienização e de lavagem e higienização. Você leva em consideração também o período de vamos dizer assim, vivência do produto, né? O quanto tempo ele dura em bom estado, isso vai direitinho na embalagem? Isso, não, depois que é dado o corte no produto, o produto ele deve ser mantido refrigerado e você, na verdade, quando você higieniza um produto e você processa ele, você está aumentando o tempo dele depois dele processado, poder ser consumido por mais tempo. Por exemplo, uma alface que...
Qual é o período mais ou menos de duração dentro do saquinho? A gente pega com o saquinho, bota na geladeira, qual é o período de duração? Alguns produtos em torno de 7 a 9 dias. Isso com a margem de segurança, porque eles são preparados para durarem até bem mais, mantida a temperatura correta, que é até 10 graus Celsius. A temperatura da geladeira da nossa casa, hein? Porque, na verdade, é para a pessoa receber o produto, uma parte talvez ela não consuma toda, ela dobra o saquinho, guarda, vai consumir depois o restante, vai cozinhar na próxima receita, no outro dia, então ela tem esse tempo para poder trabalhar o produto na própria casa, né? Ela pode fazer uma compra semanal, 2 vezes por semana, que consegue segurar bem o tempo de Leandro, e cada saquinho vem com quanto de quantidade? Qual é a quantidade de cada saquinho? O padrão que a gente está usando agora, as alfaces vão em torno de 120 gramas, tem alguns com 200 gramas, os legumes com meio quilo, alguns pacotes de 1 quilo também, e tem até porções de 5 quilos, depende muito do cliente. Restaurantes preferem a porção maior. O cliente do dia a dia, o que vai alimentar, quando a família é menor, ele prefere também uma embalagem com uma quantidade menor. Então, a gente tem capacidade de fazer várias gramaturas. E você está vendendo para restaurantes também? Durante muitos anos a gente vendeu para restaurantes, vendemos até para uma rede de supermercados. Hoje a gente só está fazendo a entrega direta para o cliente. A estratégia nossa foi atender direto ao cliente hoje. E você não planta nada não, né? Você compra dos produtores petropolitanos? Como é que é? Isso. Alguns anos atrás eu plantava também. Tinha uma área que a gente processa lá, dentro da propriedade tem uma área de lavoura também. Hoje eu estou dedicando exclusivamente ao processamento da mercadoria dos vizinhos, das proximidades. Pego alguma coisa fora, mas tento trabalhar com o máximo de mercadoria dos vizinhos, até pelo preço e pelo diferencial de ter o produto mais fresco possível, né? Você fica lá no Taquaril mesmo? No Taquaril, na base da Pedra do Elefante ali. Lugar maneiríssimo. É um lugar lindo, né? Ali é muito bonito. E Leandro, e outra coisa, o que você faz com os descartes das sobras? O que você aproveita? Como é que é nessa época que a gente está, né? É uma preocupação com a compostagem dos descartes das coisas. Oi, meu Deus! Então, tudo que não está apropriado para consumo, ou usa para compostagem ou para alimentação animal. Hoje até mais compostagem, porque o que eu tenho de animais não estão dando conta. E na verdade eu utilizo depois no pomar, então ele vai entrar novamente no ciclo, só que dessa forma como alimento das plantas ali. Mas quer dizer que você tem um pomar, então? Né? Tenho alguma coisa plantada, mas não comercial como era antes, na fase que plantava muito tempero, muitas alfaces, couve, escória, agrião, plantava já para venda direto, para o processamento também. Qual é a frase? Você está falando como era antes. Qual é essa fase antes? É antes da pandemia ou é antes de você ter mudado o negócio? Como é que aconteceu isso? Então, há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, eu processava alimentos orgânicos e plantava também lavoura de produtos orgânicos. E teve uma fase que o negócio não prosperou, a gente paralisou o negócio e agora, na pandemia, retomamos o negócio, mas só que com produtos convencionais, não mais com orgânicos inicialmente. E você acha que a pandemia, então, deu um impulso grande a teu negócio? Deu, porque as pessoas começaram a se alimentar, ver que a doença realmente faz as pessoas refletirem muito.
o estilo de vida, como é que vivem, como é que se alimentam. Então, isso tudo fez, eu acho, que as pessoas procurarem se alimentar melhor, né? Porque E, ao mesmo a tempo, saúde... também, por terem menos pessoas para fazerem os serviços domésticos, ajuda muito quem vai cozinhar na casa já ter o produto mais ou menos preparado, né? Quer dizer, lavado, cortado, higienizado. Isso já ajuda muito quem vai fazer comida, não é? E as pessoas apelaram para isso, não é? A praticidade dos produtos higienizados é muito grande. Eu, particularmente, acredito que o consumo tende a aumentar muito, porque depois que a pessoa começa a consumir produtos higienizados, ela vê da facilidade que é o produto higienizado. Então, não é algo assim que vá parar de ser consumido. Ao contrário, quando as pessoas começam a usar, têm as primeiras experiências e a facilidade de usar o produto higienizado, eu acho que é um caminho sem volta. E você trabalha, então, com fruta, legume, verdura, né? Tudo higienizado. Isso. E cortado, já processado, vamos dizer assim. E você acha que essa diferença de mão de obra, de você ter que processar, lavar, higienizar, embalar o produto, faz uma diferença muito grande no preço? O preço, na verdade, é que as pessoas... É que, na verdade, quando um consumidor vai lá e compra um quilo de aipim, se ele parasse para calcular o que ele perdeu de casca, da parte que não foi consumida, o tempo que ele perdeu para descascar, o trabalho que ele teve, e depois comparar com o preço de pegar o produto que tudo que ele comprar vai ser 100% utilizado, ele vai ver que o preço meio que equivale. O custo-benefício é muito bom. O custo-benefício, ele vai ver que ele ganha, na verdade, ele paga o valor do produto. Ele paga o valor do produto em si. Tá vendo? O produto que ele vai se alimentar, ele vai ter 100% de aproveitamento do que ele comprar. Ele não vai ter perda do que ele comprar. É diferente quando você compra um produto in natura, que é o que também, numa das fases do processo que a gente tem, às vezes a gente tem lotes que a gente tem uma perda muito alta. A perda, e o consumidor ele não consegue, você não consegue, olhando para um aipim, saber quanto ele tá aproveitável, ou quando compra uma manga, você não sabe qual é a parte aproveitável daquela manga. Uma alface é a mesma coisa, quantas folhas você vai conseguir aproveitar daquele pezinho de alface. Então, quando a pessoa compra um produto higienizado, ela está comprando 100% do produto que ela vai consumir. Ela evita levar até o resíduo para dentro da casa dela, porque o resíduo no campo, ele é um insumo. Ele vai ser usado na alimentação do animal, vai ser usado na compostagem, mas o resíduo na cidade, ele é um lixo. Ele é um resíduo que vai ter, e na maior parte dos casos, como é também no nosso município, a gente não tem um tratamento separado de um lixo para ser usado numa compostagem, não tem uma coleta seletiva em todos os bairros. Entendeu? Então, quer dizer, você tem um volume de lixo muito grande, né, acumulado, que você evita quando você usa o alimento processado, não é isso? Quer dizer, Correto. Quem faz a compostagem é você, não é a pessoa que compra o produto, não é o usuário do produto, né? E aquele produto, no caso, o resíduo, ele se torna a base de um outro produto, que é o composto, que vai ser utilizado na lavoura, ou uma complementação da alimentação animal. Então, o resíduo, ele se torna também, no campo, um subproduto, um produto.
E já na cidade é difícil arranjar, a não ser que a pessoa tenha uma composteira dentro de casa, um minhocário, mas não é muito comum, ao contrário, são exceções quem tem a sua compostagem em casa. E você está entregando em todos os bairros de Petrópolis, Leandro? Todos os bairros de Petrópolis. E você tem uma taxa de entrega? Como é que você faz? Tem uma... dependendo do bairro, são taxas diferentes. Entendendo? Ou pode pegar também em Correias, que a gente também tem um ponto de entrega. Aí, e as entregas estão sendo feitas às quartas e aos sábados. E os pedidos são feitos até o domingo, no caso, até a segunda, para ser entregue na quarta, e até a quinta, para ser entregue no sábado. E você, então, Leandro, deixa um telefone aí para as pessoas poderem te contactar se estiverem interessadas em conhecer o teu produto, que eu tenho certeza que vão estar. 999-460120. 999-460120, código 24. Esse é direto com a empresa. No caso, ele vai se disparar das listas, que a lista é variada toda semana. A gente sempre procura os produtos que estão na safra, os produtos que a gente tem a melhor qualidade, e para sempre estar um preço mais acessível possível e com a melhor qualidade possível. Então, a gente tem pequenas variações de disponibilidade de uma semana para outra. Então, nem todas as semanas temos todos os produtos. Eu acho que você é o produtor que está fazendo isso de uma forma mais eficiente aqui em Petrópolis. Eu não conheço outro, né? E uma preocupação que a gente tem também lá dentro da nossa produção é todo o resíduo, inclusive a água, a gente também trata. A gente reutiliza a água para o uso do dia a dia, para molhar o pomar, para molhar a lavoura. Então, tem a reutilização da água. A água Você tem essa preocupação com a sustentabilidade, né? Correto. A gente tem a água de reuso também, a gente consegue dar destino à água. Então, é muito legal, tá? Essa parte. Que todo o processamento tivesse essa preocupação, a gente com certeza teria um rio muito mais limpo e o uso da água com uma forma muito mais racional, né? Muito bem. Então, Leandro, eu desejo para você todo sucesso, tá? Espero que você receba bastante pedidos de vendas e consumo, não é? Porque eu acho que realmente é muito importante e é muito interessante aqui para Petrópolis esse tipo de comercialização que não é usual, né? No Rio já é muito usual isso, mas aqui em Petrópolis ainda não era usual, né? Então eu acho que você vai fazer muito sucesso aí com essa tua nova empreitada, tá bom? Muito obrigada pela informação toda que você deu aqui. Eu agradeço os passos. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Estamos quase chegando ao fim do nosso tempo dessa semana, então eu queria terminar o programa agradecendo a atenção de todos, agradecendo mais uma vez a minha equipe técnica, Júlia Rates e Renata Flora, e dizendo a vocês que não deixem de curtir o programa no Facebook e no YouTube, inclusive se inscrevendo no YouTube, porque isso para nós é muito importante para a manutenção do canal. Como fim, eu queria dar um fechamento agradável, então vamos voltar a uma música interpretada pela Mônica Campos, que é a atriz ou a cantora do projeto Amor em Canções, do espetáculo Amor em Canções, do projeto Cultura Presente nas Redes, que é uma produção da Comunicação Livre da nossa amiga Carla Coelho. Vamos deixar, então, a Mônica apresentar para vocês Deixa Dar-lhe a Flor, uma música
Deixa dar-lhe a flor mimosa, deixa dar-lhe a flor mimosa, uma música de um autor desconhecido. E até a próxima semana. Deixa dar-lhe a flor mimosa de ostentar tua beleza. Deixa dar-lhe a flor mimosa de ostentar tua beleza, tua imagem nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre meu coração. Nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre meu coração. Nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre